Ô, pessoal, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Eu tenho CID, eu sou autista, no nível levezinho, né? Esqueci de ligar o microfone. Então hoje esse vídeo vai ser um pouquinho diferente. Ele vai ser uma dublagem. Eu vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice, mini dólar aí. E vamos para as notícias de amanhã. Notícias de amanhã, crescimento do setor de serviços mensal anual, 9 horas da manhã. 9h30 da manhã, pedidos iniciais de seguro-desemprego. PPI, o que é? O índice de preços ao produtor. Muita atenção. Vamos ficar de fora. Tô comendo minha granola. Sou saudável. Aqui eu falo sobre a Constituição de Trading. Regras não são sugestões. Recomendo fortemente que vocês façam a Constituição de vocês com muita atenção e principalmente a sigam. O que eu não tenho feito nos últimos dias. Basicamente isso. Agora nós vamos para os 60 minutos. Minute. Tamo aí, ó. Grandes movimentos para cima, uma única perna para baixo. Agora não. Ele aparentemente está querendo fazer duas pernas de pullback para testar a média de 200 dos 60 minutos. Não acreditem que esse mercado é bearish, ele ainda não é. Ele pode vir muito forte amanhã na compra. No diário, ele indica que ele sentiu demais na média de 200. Então, a gente precisa ter muita atenção nesse ponto do megafone. Se ele adentrar o megafone e ficar abaixo da média de 21 do diário e capotar de vez para retestar fundo, cara, bateremos na venda com certeza. E é isso. E como é que a gente vai saber disso? Na primeira hora de mercado, que é uma das regras da Constituição de Trading, a gente vai ver o que ele vai romper primeiro, suporte ou resistência. Se ele romper suporte, a gente só vai olhar para venda. Se romper resistência, a gente só vai olhar para compra no intraday. E cara, é muito bom seguir essas regras e dar prioridade ao intraday. Ponto. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês ali a medição do range do dia, provável do dia. E a gente vai observar onde é que esse mercado está, ou seja, estruturas de mercado, afastamento da média de 21 e o setup, que a gente já está acostumado a falar sobre isso, né? Logo, eu esqueci o que eu estava falando, mas observando a estrutura de mercado, a gente vai ver onde está o preço. E onde está esse preço? No range provável do dia. Quer ver? Essa região amarelinha e esse retângulo é o range provável do dia. Se o mercado estiver mais para cima lá, e ele vende e dá o sinal de que vai ser vendedor o dia inteiro, a gente vai procurar por vendas, observando quanto de risco que a gente vai ter para um provável lucro. Tá? Like, subscribe, thank you, like, subscribe, thank you, like, subscribe, thank you, like, subscribe, thank you. É isso que eu tô falando, ó. O range do dia. E quanto que eu poderia arriscar. Eu pareço empolgado. Tô dando uma aula, hein? Pra ninguém. Tem que... já sei. O menino se entrega de 15 a 25 operações por dia. Destas, ele vai te entregar o lucro no máximo em 30% delas. 38% é a média, entre 20% e 38%. Então, quando tiver uma operação vencedora, o que você vai fazer? Você vai segurar essa operação vencedora até não poder mais. E as perdedoras você vai encerrar o mais rápido possível. Com o menor loss possível. É isso que eu tô falando. Empolgadaço, hein? Até coçou a orelhinha, ó. Ei, a porra. Tá com pulga. Aí eu falo sobre regiões de resistência fortíssimas. Gap, gap e gap. Tá? E aí, tendo as duas perninhas de pullback, ele fecha aquele primeiro gap. Ele já perdeu aquele suporte ali. Observem que o suporte foi perdido. Não foi perdido com veemência. Ele ainda fez um pullback dentro do suporte para depois perder mais um pouco. Eu não tirei porque eu não tenho a certeza se efetivamente ele rompeu esse suporte ou não. Então, o dia de amanhã vai nos contar essa história.
duas pernas de provável pullback, parece que é bearish, pode não ser. Pode ser só duas pernas de pullback para ele voltar para a compra amanhã violentamente. Outro ponto interessante, dá uma olhada. Joseph James, técnica de Joseph James. Mudou o contrato. Nos ticks fica muito difícil no primeiro dia. É difícil de renderizar essa porra. Mas tá aí o que eu tava falando sobre suporte e resistência. Ó. Suporte e resistência lá em cima. Quem rompeu primeiro? Suporte. A partir desse momento, eu só fiz venda o dia inteiro. Me fudeu. Deu vários loss aí. Vários. Até eu entender que era um range em pot chill. Mas depois ele entregou um movimento muito bom. E o que ele está aprontando agora? Dê uma olhada. Ele está fazendo um reteste de fundo. Um provável retorno para a compra e retorno ao range. Dá uma olhada. Um grande movimento direcional, retesta e vai lá no fundo de novo. Por isso que eu digo, amanhã ele pode vir muito porrada para dentro desse range aí. Então a gente tem que ficar de olho no rangezinho que é o magnético. Vendo? Só isso que ele fez. E não quer dizer que ele é bearish. Ele pode ser só um reteste de fundo para amanhã ele explodir pro alto. Bearish é o dólar. Eu tô falando pra caralho, hein? Cacete. Vamos aí pro dólar. 60 minutos. Aí. Ó. Tarifaço Trump, payroll. O homem laranja só se fudeu, ó. Só capotou o dólar. Cada vez que ele abria a boca e saía algum resultado, inclusive ele demitiu a mina que fez os dados do payroll. Não gostou do resultado, demitiu a mina. Vai-te embora. Te arranca daqui. Ó, um grande movimento de baixo. Mas, cara, nota que ele nem testou a média de 21 dos 60 minutos. Ele beijou no CPI a média, capotou. Bearish. Totalmente bearish. Confluência total. Também fez uma perna de pullback aqui. Eu não sei porque ele não testou a média de 21 ainda. Não sei se ele está em provável pullback ou vai continuar capotando. Olha o diário. Olha o megafone, que delícia. Olha o canal de baixa que ele vem andando. Totalmente bearish, confluência total. Entre 60 minutos e o diário. Por isso que talvez amanhã o mini índice faça um movimento de alta absurdo. Em V. Vamos para os 5 mil ticks aí do dólar. E aí eu falo, não opera. Os Yang estão de férias. Like, subscribe, thank you. Like, subscribe, thank you. Like, subscribe, thank É you. difícil de operar. Não tem volume financeiro. Extremamente perigoso. E aí o que eu falo? Ó, rompeu a resistência na primeira hora. Era compra no intraday. Ao contrário, totalmente ao contrário, da confluência dos 60 minutos e do diário. Então fica difícil de operar, já não tem volume financeiro. Tem baixa liquidez, alta volatilidade e sem volume financeiro. Que porra que tu quer? É muito difícil. Tá vendo aí, ó? Olha lá. Rompeu na primeira hora lá, ó. Compra. E aí? Como é que tu vai operar dentro de um provável range do dia? Né? Ó, vai comprar ali, pá, tá. E o risco? Quanto que tu vai colocar de risco na história? Tem risco? Ó, isso aí de risco. Isso aí de provável lucro. Beleza, aqui tá certo. E aí, o próximo passo? Não. Aí não. Negativo.
dólar não tá fácil de operar, cara. Desde o dia 12 de julho. 12 de julho começou a ficar muito difícil. Ontem ele fez um movimento direcional, ó. Duas perninhas bem definidas, com uma volatilidade legal, com liquidez, com volume financeiro. Ele realmente fez um movimento direcional. Mas não me apeteceu. Não deu. Não deu. Não sei se eu vou operar ainda esse mês esse cara aí. Só se aumentar o volume financeiro. Aí não dá nada. Enquanto não tiver volume financeiro, não dá pra operar esse negócio. Então eu fico falando, ó, se quer operar, pra operar na venda, trap, crown reversal. Procura pra esse ponto. Na sequência, ele arma uma outra trap, porque ele vai buscar liquidez para poder fazer o movimento. Próximo passo, um pullback, provavelmente. Pullback, força, pullback. Força, trap gigante. Vai fechar o movimento. Aí, isso aí. Ali tu vai abrindo contratos, ó. Enriquecendo. Vai vir na compra? É o inverso. Mesma coisa. Trap, 2 tentativas falhadas da venda. Na sequência, ele retesta um prior. Outra trap. Vai lá na VWAP, faz um pullback. Tenta escapar lá do range. Faz um setup de força. Na sequência, uma trap. Encerra o movimento. Gol! Gol! É gol! Esse é o que a gente busca. O ciclo do price action. Pra botar dinheiro no bolso. Ainda mais no dólar, que é muito mais direcional. Rotação de pêndulo. Fundamental. E o dólar. Diferente do índice. Que entrega de 20 a 38% de operações vencedoras. O índice, que nos entrega de 15 a 25 entradas, o dólar é diferente e nos entrega de 2 a 5 entradas. E o percentual de acerto com esse mesmo setup idêntico ao índice é de 40 a 60%. Vale muito a pena operar o dólar com esse setup. Chegamos ao final. Se você achou que esse vídeo te ajudou a entender melhor o mercado, deixa seu like. Comenta aí o que você viu do mini índice, do mini dólar. Me diz se eu tô certo, me diz o que daria para ajustar. E não é sobre estar certo, é sobre se adaptar ao movimento do mercado bem rápido. Tá? Cogite a possibilidade de se inscrever no canal. Vem comigo. Vem ver eu pirar nas lives. Eu piro nas lives. Eu canto, eu grito, eu enlouqueço. Vem. Vem que é divertido, é um show à parte. Não cobra ingresso, não cobro nada. Meu Deus, tava todo sujo ali, cara. Caiu alguma coisa, meu Deus do céu. Então tá, tchau.